Olá, bem-aventurados! Amanheceu. Quando amanhece, é hora da gente fazer a nossa nosso devocional. Hoje temos participações especiais. Fazer o nosso devocional, nossa entrega, consagrar ao Senhor os nossos pensamentos, nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca, entregar, ofertar a Deus o nosso coração, colocar nas mãos dele a nossa vida, tá? Na mão daquele que tem tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Como vocês já sabem, gosto de começar os meus dias agradecendo a Deus pelo privilégio de ter acordado e de poder ter a dádiva, né, da visão, o dom da visão para poder ler a palavra de Deus, né? Senhor, muito obrigado, que o meu dia hoje seja abençoado, que o Senhor me proteja, me coloque debaixo das tuas asas, me livrando, me guardando, né, tirando toda a inveja, todo mal olhado da minha vida, né, me livrando das perseguições que tenho sofrido e me dando a vitória sobre as lutas e as aflições que tem me assolado. Mas sou grato a Deus pelo privilégio, por ter saúde, por ter paz, alegria, felicidade, por ser um bem-aventurado, como eu chamo vocês aqui que são bem-aventurados em Cristo Jesus. Hoje eu queria compartilhar com você uma palavra muito interessante, tá? Aliás, todas as palavras que estão na Bíblia são interessantíssimas, tá? Servem para a nossa edificação, para a nossa construção espiritual, né? E quando a gente fortalece o Espírito, a gente fortalece a carne, né? E o Espírito Santo de Deus vai nos blindando contra as adversidades da vida. E aqui em Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, vai dizer: feliz é aquele que na aflição continua fiel, porque depois de sair aprovado dessa aflição, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que amam. Aqui fala de fidelidade, algo muito difícil hoje em dia. Hoje em dia as pessoas não são fiéis. Não são fiéis aos seus amigos, não são fiéis aos seus maridos, às suas esposas, não são fiéis à sua família. Porque tem muita infidelidade na família. Infidelidade entre pai e filho, entre mãe e filho, né? Entre irmãos, entre primos, tios. Tem essa infidelidade, porque a fidelidade fala de confiar, de confiança, de perseverar, né? De apoiar. Tudo isso é fidelidade, é de não trair, não ferir, né? Isso fala fidelidade. O que é ser fiel? É tudo isso que eu falei. É estar ali, sabe? É não trair, é não prejudicar, sabe? É não ferir o outro, não causar no outro dor. Ser fidelidade, estar sempre ali para apoiar. E muitas vezes o que eu tenho visto nos últimos dias é que as pessoas, elas são infiéis em todos os âmbitos da vida delas. Elas falam que gostam de você, você vira as costas, elas falam mal. Isso é uma infidelidade, você está sendo infiel com a pessoa, né? Falam que te amam e aí na primeira oportunidade elas te trocam por uma pessoa, por uma aventura momentânea. Não, eu amo, mas eu vou ali, eu vivo uma aventura momentânea. Entendeu? As pessoas, elas estão assim, com essa falta de fidelidade. As pessoas perderam essa coisa. A infidelidade está em todos os lugares, tá? Em todos os âmbitos da nossa vida, até mesmo também nos âmbitos profissionais. A infidelidade está. As pessoas não querem o nosso bem. Elas não querem proporcionar o bem para nós. Elas têm o bem que eu quero fazer, eu não faço, tá, gente? Mas o mal que eu devo evitar, esse eu faço todos os dias. Eu pratico com prazer, né? É o que tem reinado neste mundo, o apóstolo já disse. Então, temos que ser fiéis. Aqui fala da fidelidade. Feliz. Se você quer ser feliz, você tem que ser fiel. Ser fiel nas suas palavras. Porque nós não somos fiéis nas nossas palavras. Nós falamos as coisas e depois nós somos traídos pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, né? Porque nós falamos e depois as nossas atitudes nos traem. Porque nós falamos uma coisa e fazemos outras, né? Muitas vezes isso acaba acontecendo ao longo da nossa vida. Então somos infiéis nesse quesito. Mas aqui fala que feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Continua fiel, sabe? Porque a fidelidade se mostra num momento difícil, tá, gente?
Ser fiel no começo do namoro é muito bom. Ser fiel no começo do casamento, todo mundo consegue, né? Ser fiel no começo da amizade, também as pessoas conseguem, né? Mas e nos momentos difíceis? E quando o outro faz algo que não te agrada, o que você faz? Você abre mão? Você deixa pra lá? E aí? Ou você é fiel com a pessoa até o fim? Até o fim. E aqui fala do nosso relacionamento com Deus. Que quando ele tá falando aqui que feliz é aquele que nas aflições continua fiel, é que fala que é aquele que permanece com a fé em Cristo. Com a fé em Cristo Jesus. Porque nós temos muito disso, né? De quando estamos aflitos, estamos atribulados, nós questionamos muito a Deus e nós falamos que Deus nos abandonou e queremos procurar qualquer outra coisa, qualquer outro meio mais fácil para resolver o nosso problema ali. Mas Deus tem o tempo dele, então precisamos ser fiéis a Deus nas aflições. Foi o que Abacuque disse, que ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja gado, ainda que o produto da oliveira minta, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei na minha salvação. Quando Abacuque declarou isso, ele quis dizer que não importam as circunstâncias, não importam as circunstâncias que a gente está vivendo, principalmente as mais difíceis, tá? Porque é nessas aí que os verdadeiros adoradores se mostram. Então, nessas circunstâncias mais difíceis, quando tudo tá dando errado. E ele falou, eu vou me alegrar no Senhor, porque bendita é a luta que me aproxima de Deus. Peguei essa frase como filosofia de vida, tá, gente? Filosofia de vida pra mim. Bendita é a luta que me trouxe pra perto de Deus, tá? Então, foi isso que Abacuque declarou. E aqui Tiago vem dizendo isso, que feliz é aquele que nas aflições continua fiel. E sabe por quê? Porque depois de passar por toda a tribulação, depois de ter sido aprovado, né? Quando eu falo de aprovado, é de ter passado. Porque o Senhor prova a nossa fé. A nossa fé é provada todos os dias, né? E o inimigo vem também... aliás, Deus permite nós passarmos por provações, que o inimigo é que vem provar a nossa fé, tá, gente? O inimigo vem lá pra ver se a gente é mesmo fiel da maneira que a gente fala. E Deus só permite ali que a gente passe por essas provações. E aí, vai dizer que depois de tudo isso, olha só, depois de ser aprovado dessas aflições, receberá como prêmio, olha, gente, a recompensa, o tesouro que tem dentro da fidelidade, sabe? A fidelidade traz um tesouro muito valioso consigo, que as pessoas ou elas não têm consciência, ou elas são realmente loucas, né? De deixar de serem infiéis e perderem um prêmio desse da vida. Olha só, é uma promessa isso, olha, porque... depois de ser aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que amam. A vida que Deus promete, é uma promessa que Deus deu, a vida que Deus prometeu para você, para aqueles que amam, para aqueles que o amam. Você ama a Deus, você tem a promessa, você está dentro dessa promessa. Deus te prometeu uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida também com algumas aflições, mas uma vida próspera, uma vida próspera. Prosperidade é o que nós buscamos, né? Nós buscamos a cura, buscamos às vezes casamento, amizade, mas se vamos muito em busca da prosperidade, Deus também nos garante a prosperidade, porque Ele nunca nos deixa faltar nada. O justo não mendiga o pão, tá? Isso também fala de prosperidade, que as pessoas acham que ser próspero é só ter dinheiro, é ter casa grande, mansões. Não, prosperidade é ter saúde, é ter um trabalho, entendeu? É ter dinheiro para você pagar suas contas, quando você consegue deitar numa cama e falar, minhas contas estão todas pagas esse mês. Isso é uma prosperidade de Deus na sua vida, sabe? Prosperidade. Eu admiro muitas pessoas que têm muitos amigos, né? Eu não tenho, mas eu admiro muito isso. As pessoas que têm amizades são prósperas, né? Um homem que tem, a Bíblia fala que um homem que tem um amigo tem um tesouro. Outro tesouro. Eu tenho que contar esses tesouros ainda na minha vida. Mas é isso, gente. Precisamos permanecer fiéis ao Senhor, tá? Fique com Deus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te ilumine, que você tenha um dia abençoado.